para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. Como sempre, com novidades para você que nos acompanha, hoje nós vamos conversar, nós vamos conhecer a trajetória do mestre de capoeira Michel Mendes, que está aqui conosco no Entrevistas DPE. Seja muito bem-vindo, Michel, ao Entrevistas DPE. Obrigado, né? E eu quero dizer que para mim que é uma grande honra estar aqui, né? E vai ser bom. Com certeza. Fala pra gente, né? O que motivou aí a sua mudança para Boa Vista? Como é que foi o início aí do seu trabalho na capoeira aqui na cidade? Bom, então, eu vim aqui para Boa Vista lá entre 2007 e 2008, justamente para trabalhar com a prática da capoeira. E aqui eu dei aula naquele projeto Cabelos de Prata, onde eram aulas ministradas, claro, com adaptações, né? Eram aulas de capoeira adaptadas para os idosos. Que coisa boa. E a gente fez um excelente trabalho, tanto que nós realizamos o primeiro batizado de capoeira da terceira idade no estado. Então, eu vim justamente para isso, para desenvolver ela em outras áreas. Porque, assim, quando se fala do esporte, sempre se acha e se vê que tem que ser alguém que está no ápice da sua idade, né? Da sua performance física, Exato. né? Mas não, ela tem várias adaptações, né? Ela pode ser feita tanto por quem é mais novo, por quem já está numa idade em que há algumas limitações, né? Mas que pode sim ser realizada, principalmente com a ideia de qualidade de vida. Com certeza. E que atenção especializada, né, voltada para o idoso. Como é que foi fazer toda essa adaptação? Porque, como você diz, né, tem essa limitação de idade, já tem movimento. A gente sabe que a capoeira ela é bem ativa, né? Como é que foi adaptar para os idosos? Bom, foi muito bom, mas deu um pouquinho só, né, de trabalho. Porque tem que ser algo que você precisa ter um certo conhecimento, né? Principalmente porque eles estão numa idade que eles são frágeis. Isso. Então, eram aulas que tinha muita musicalidade, né? Onde tinha movimentos totalmente adaptados, principalmente nos bancos, né? Então, era algo que a gente tinha que ver a necessidade deles. Exemplo, nós temos alguns movimentos que nós chamamos de cadeira, aonde nós estamos ali, né, com as duas pernas flexionadas, com o peso do corpo totalmente nelas. Então, para eles, é muito esforço, mas sentados, né, eles têm aquele apoio, então fica mais fácil para eles se movimentarem sem se preocupar em lesionar os joelhos, né? Então, a gente ia mais ou menos por essa percepção. Ia se adequando, exatamente, né, a cada um deles. para que não houvesse nenhum tipo de carga, principalmente nos músculos e nas articulações. Mas, mesmo com essas movimentações adaptadas, a aula era mágica, eles ficavam alegres, justamente por conta da musicalidade, porque todo mundo tem uma ideia que a capoeira você tem que dar aqueles saltos, né, fazer toda aquela coisa, e não, ela tem a música, ela tem a história, ela tem a arte, ela tem o artesanato, porque todos os instrumentos somos nós mesmos que fabricamos ali e tal, né? Então, assim, há essas outras oportunidades de aprendizado. Então, a gente ia mais ou menos por essa percepção aí. Sem contar que o diferencial maior foi essa atenção aí tão especializada voltada para eles, exatamente, né? Porque tão poucos são lembrados, tão poucos são aí agraciados com trabalhos. Exatamente. As pessoas já olham logo com aquele olhar, já não dá mais para fazer certas coisas, o preconceito, né? E exato, aí, só a diferença aí que você já fez no seu trabalho em olhar com esse carinho, com esse olhar diferenciado, com esse olhar que acolhe, né? Isso. Sem deixar de lado. Isso. É assim,
E principalmente porque é feito com muito amor. Porque quando você faz uma turma nessa área, quase ninguém vai, porque você não vai criar atletas, né? Então, a ideia ali era dar a eles momentos de alegria, felicidade, prazer em estar vivo, prazer em estar se movimentando, mesmo que limitado, mas se movimentando. A água parada dá dengue, né? Então tem que estar sempre em movimento. Músculo parado, E atrofia. não serve, exatamente. Né? E quais foram os maiores desafios, né, ao implantar aí a capoeira nas escolas particulares? Então, eu acho que não é somente nas escolas, mas assim, na sociedade. Essa coisa do preconceito, né? Por achar que ela tem algum vínculo com religiosidade. Eu não vou entrar nesse mérito, mas eu sempre a vi. Mas se como... você quiser comentar, sinta-se à vontade. Sim, sim. É porque sempre tem aquela coisa, né? Vamos dizer, aquelas frases da sociedade. Não, capoeira é coisa da Umbanda, capoeira é coisa de uma determinada religião. Eu não a vejo dessa forma. Porém, nós temos que compreender que a sua história, ela tem essas ligações porque é criação do negro, né? E quando a gente fala sobre negro, você pode ir atrás que tem um pouquinho ali de racismo, tem muito sobre esse preconceito de tudo que veio de lá, né? Então, as danças, as gírias, e o povo esquece que a nossa sociedade, a nossa identidade cultural, ela foi construída também por muita coisa que veio de herança da África, né? A própria capoeira, ela não é da África, ela nasceu no Brasil dos filhos dos pais que vieram da África. Lá existem muitas danças, muitas lutas, mas nenhuma igual à capoeira. Então ela não veio de lá, ela foi construída aqui. E óbvio que ela foi se desenvolvendo conforme o contexto social de cada época, né? Então, assim, se cria essa ideia, né, da religiosidade, porque a gente usa o branco, usa a corda. Tudo tem uma história, né? Tudo tem um porquê. Então, assim, eu a vejo como o reflexo da identidade cultural da nossa sociedade. O jeito de ser, né? O jeito de ser brasileiro, de ser aquele que vai, mas não vai, vem e não vem. A própria ginga diz muito sobre o brasileiro e a sua forma de viver e de ver o mundo, né? De um jeito mais esperto, malandro, né? De como é que sai, como entra, como eu devo me portar, né? Então, eu sempre a vi como educação, né? Então, é necessário que a gente refaça essa percepção dela dentro da nossa sociedade. Por quê? Porque ela esteve em todos os momentos da nossa sociedade. O primeiro partido político criado no Brasil foi criado por capoeiristas no Rio, na época das Maltas. Então, tem muita coisa da nossa própria história que a gente ou não sabe, ou desconhece, ou simplesmente não quer ouvir porque tem um pouco do negro ali. Aí é onde entra essa história do preconceito, né? Então, quando eu levo essa iniciativa de botar a capoeira na escola, porque antes é o seguinte, não, você faz no pátio. Aí é uma aula que é feito fora o horário de aula. Não é assim que eu a vejo. Eu acho o seguinte, eu tenho plena convicção que ela tem que estar na grade curricular, porque ela traz os elementos históricos que falam sobre a nossa identidade cultural. Então, dentro das escolas, eu sempre tentei trabalhar isso, não somente a parte lúdica, da brincadeira, do esporte, mas da conscientização
de perceber ela como ferramenta de desenvolvimento da aprendizagem, mas também que conta a nossa história, que é uma história muito rica, muito linda, mas que às vezes nos livros de história faltam algumas coisas. E eu acho que são essas coisas que são mera que esquecidas, né? Tem algumas coisas que nós precisamos compreender, né? Que o negro lutou para se libertar. Então, a imagem da nossa arte capoeira é o quê? A resistência. Lutar pelo que é nosso de direito, a liberdade, né? De ser quem a gente quiser ser. Né? Então, ela traz isso. E nada melhor do que levar essa ideia dentro da escola. Por quê? Porque os alunos de hoje são aqueles que vão reformular leis daqui a algum tempo, que vão estar levando essa educação. E a gente precisa mudar a imagem. E isso já está sendo feito, mas de uma forma não lenta, mas assim, um pouco mais devagar, né? Do que a gente, como detentor deste conhecimento, precisa ir ver. Exemplo, hoje ela é praticada em mais de 190 países. Né? Olha só, o mundo joga capoeira. Mas o Brasil é o único país onde ele não traz essa valorização que ela merece. Né? Então, a gente precisa desconstruir algumas ideias, principalmente essas ideias errôneas sobre a imagem dela. Desmistificar muita coisa, porque muitas vezes as pessoas julgam por não ter nenhum tipo de informação. Exato. Então, eu acho o seguinte, a minha ideia, o meu papel é esse. Claro que eu sou um grão de areia, né? Mas eu estou ali. Fazendo a sua parte. Na resistência, né? Tentando de alguma forma, né? Principalmente nas escolas onde o punho religioso é um pouco mais rígido, porque eu creio que nós temos que dialogar é melhor do que discutir. Né? Com certeza. Então a gente chega, olha, por que você não gosta da prática? Eu não gosto porque eu ouvi do meu avô que isso era coisa de preto, coisa de quem estava no meio de rua, né? E uma série de outras coisas. E aí é onde eu sento, vamos sentar, né? Vamos falar sobre história. Olha só, você está com uma ideia de algo que você ouviu, você nunca nem viu, nunca praticou, né? E aí você perde a sensibilidade de sentar e olhar uma aula. E eu lhe digo com toda convicção, não há nada mais lindo e prazeroso do que você ver uma roda de capoeira, com a música, com os saltos, com o jogo, né? Com a instrumentalização, porque valoriza a imagem do brasileiro, de viver a vida com alegria. Então, a ideia é essa, tratá-la como ferramenta pedagógica de formação, informação e que desenvolve, sim, né, a aprendizagem, seja ela no físico, na mente, em todas as áreas, porque ela é uma arte dentro de várias artes, né? Então, é mais ou menos isso aí. A pessoa precisa conhecer, né, antes de julgar. Hoje Exatamente. em dia, muitas pessoas julgam muito sem nem conhecer. Exatamente. Então, é uma coisa assim que na capoeira, ela vai muito mais além do que a simples prática de um esporte. Isso. Ela é cultura, ela é alegria, ela traz histórias, e ela traz é 100%, essências. E ela é brasileira, ela é nossa, né? Nós temos sempre essa ideia de valorizar o que vem de fora. E eu não estou aqui criticando, mas é só como um exemplo. O boxe, show de bola, mas não é nosso. O jiu-jitsu, show, muito bom, também não é nosso. Embora os maiores lutadores sejam do Brasil. E assim vai. Mas a
capoeira que é nossa, aí a gente tem essa mania de botar um pouco de lado, né? Então é mais ou menos isso. É aquela coisa, né? Não valoriza o que é da gente. Exato. Aí vem valorizar o que é de fora. Exatamente. Não reconhece o que é da Exatamente. gente. Vai reconhecer o que é de fora. Infelizmente. Justamente. Infelizmente é assim. É. E artistas, quando passam aqui na nossa mesa de conversa, eles falam muito, nossos artistas locais, eles falam o seguinte: poxa, às vezes a gente é reconhecido fora do Brasil e não é reconhecido dentro da nossa própria cidade. Exatamente. Mas infelizmente é um costume errôneo que a sociedade tem em não valorizar aquilo que é seu, né? Principalmente no que diz respeito a práticas culturais. Olhe, muitas das nossas artes culturais, elas são o que? Elas são da cultura popular, do saber popular, do empírico, onde você ouviu do seu avô, da sua avó. Todo mundo usa alguma coisa que ouviu ou do seu avô ou da sua avó. Não passa debaixo de uma escada que dá azar, não quebra um espelho que dá azar. Quando você tiver com dor, você faz um chá disso. Isso são saberes populares e que precisam ser reconhecidos como saber que também educa, que forma, né? E aí aonde vem. Aí fora, em outros, eu não vou nem longe, em outros estados, nós somos valorizados culturalmente. Mas às vezes aqui dentro, não. Fora, há muito mais. Os gringos amam as práticas culturais do Brasil. Capoeira, futebol, o samba, enfim. Né? E aqui não, que ainda há essa resistência que eu creio que é por conta que tem esse elo com o negro. Aí entra de novo naquela parte do preconceito, do racismo e uma série de outras coisas. Infelizmente, o preconceito está muito presente, não só em relação aos negros, mas em relação a muita coisa. A pessoas LGBTs, a negros, a indígenas. Infelizmente, hoje isso ainda é muito bem presente, a gente presencia muita coisa e fica triste, né, vendo esse tipo de coisa acontecer. Sim, é mesmo. E fala pra gente, assim, na tua história, nas suas passagens por escola, levando a arte da capoeira, né? Como é que as crianças reagem ao primeiro contato com a capoeira? Há alguma história marcante aí de um aluno que te inspirou e que você possa agora estar compartilhando com a gente? São muitas coisas, mas assim, por exemplo, eu dou aula para alunos de 2 anos, né? Então, por exemplo, tem muitos deles que ainda nem falam, né? E eu tenho um zelo muito grande, principalmente por esses alunos. Por quê? Porque eles não têm vício. Eles estão começando agora. Ou seja, como as janelas do aprendizado estão abertas. Aí eu tenho que ter um zelo e um cuidado naquilo que eu vou ensinar. Né? Porque, embora muita gente ache que um aluno de 2 anos levantar a perna é algo simples, para eles não é. Por quê? Porque eles estão no início de tudo. Coordenação motora, lateralidade, enfim, uma série de outras coisas, né? Que vai mais para o lado da educação física, mas que a capoeira, ela educa de uma forma lúdica, né? E eu sempre, quando eu vou dar algum tipo de aula, cursos, enfim, eu sempre conto a história de... Isso foi numa escola no Rio de Janeiro, né? A gente estava lá fazendo um curso e sempre quando eu dou aula, eu venho de um tipo de metodologia que nós usamos o movimento dos animais para que eles possam assimilar melhor a movimentação corporal. Então tem o gato, tem o sapo, né? Enfim. E nós estávamos lá, tinha mais ou menos umas 60 crianças entre 2 até 10 anos. E aí foi dito lá, vamos agora, todo mundo faz o sapo. Aí todo mundo começou a pular. Vamos agora fazer a cobra. Todo mundo deitou, fez a cobra. Aí vamos fazer a tartaruga. Todos os alunos foram para o chão, andar de 4 apoios, exceto um, que ficou em pé. Tinha mais ou menos uns 4 para 6 anos. E ele ia andando para um lado e para o outro.
Os professores tradicionais, não, tá errado. É assim, aí eles iam lá pro chão e ele se recusava a ir pro chão. E ele andando, lado pro outro, pro lado pro outro. Terminou ali, todo mundo disse, ó, mas você não fez certo. Ele disse, eu fiz. Não, era para imitar a tartaruga. Ele disse, eu fiz. Mas qual? A tartaruga ninja. Olha! Você vê a percepção de um aluno de 4 anos de dizer, eu não estou errado. E ele não estava errado. Não tava. A tartaruga ninja anda Em pé. em pé. Então, eu sempre vejo e vi... do parar para ouvir, né? Porque cada criança é um universo. Sim. Então, eu venho de uma teoria onde eu não posso obrigar o meu aluno a fazer o que eu quero. Eu venho de uma linha assim, existe um problema. Olha, eu fiz uma linha aqui no chão, uma linha reta. Eu quero que você faça a ginga, que é o movimento do andar, né? Para frente. E eu quero que você ande nessa linha. Todos vão andar reto em cima dela? Não. Mas todos vão executar o movimento de acordo com o entendimento deles, porque eles têm algo já neles, que já veio de casa. Eles não estão ali sem nada. Eles têm uma ideia de mundo, né? Seja com o pai, a mãe, a avó. Então, eles vão olhar aquele problema, né? Aquele desafio e vão solucionar da maneira deles. Isso também é educação. Traz confiança, Exato. né? Traz segurança para aquela criança. Exatamente. Principalmente no que diz respeito à autonomia de tomar decisões. Exato. O tio disse que eu tenho que passar na linha, mas ele não disse como. Então, você dá essa percepção para que ele possa, ele mesmo, encontrar maneiras de fazer com que ele aprenda a andar naquela linha reta. A minha ideia não é fazer capoeiristas, atletas, eu digo isso dentro da escola, mas fazer com que eles tenham o maior número de vivências e experiências corporais possíveis. Porque são essas vivências, são essas experiências que vão dar a eles um repertório de movimento no crescimento deles. Tanto no físico e no mental. Sim. Olha só, tocar o berimbau, psicomotricidade pura. Porque eles têm que segurar, eles têm que tocar, eles têm que transferir de uma nota para outra, segurar uma pedra, mexer no cachixi. Então, é uma série de coisas que eles fazem ao mesmo tempo. Como você vê isso na sua vida adulta? Dirigindo. Você muda de marcha, pisa, freia, volta, olha para cá, olha em cima, olha do lado, faz uma curva. É psicomotricidade, que a capoeira ensina de uma forma espontânea, né? De uma forma onde ele vai se divertir primeiro e entender depois. Então, a ideia é mais ou menos essa. Isso é muito bom. E essa forma com que você vê aí as questões de como passar para cada faixa etária. Isso é muito importante, todo professor, todo mestre ter essa atenção, ter esse olhar, né? Passar ali, adequando a cada faixa etária. Isso é muito bacana. E além das aulas nas escolas, né? Como é que funciona o trabalho social que você desenvolve aí nos bairros de Boa Vista? Então, eu sou natural do estado do Piauí, né? Sou da zona rural. Piauiense. Isso, exatamente. Lá numa cidadezinha chamada Beneditinos. Fica a 104 quilômetros da capital. E lá foi onde eu dei os meus primeiros passos, né, com a capoeiragem. E por ser a única coisa que tinha para todos os jovens, era muito, muito grande e muito forte. Só que a gente não tinha roupa, não tinha evento. A gente estava lá e tocava, jogava, né? E eu lembro muito que eu comecei
a ver a realidade dos meus alunos, porque somente quando você começa a dar aula que você vai perceber a realidade onde você vive, né? Porque chegam os alunos, os pais, e aí meio que você se torna o professor, o psicólogo, né? O assistente social, e aí eu venho dessa realidade de não da fome, mas do pouco. Então, quando eu venho para Boa Vista, né, eu vou para essa área da escola, mas eu tenho os meus alunos que estão há muitos anos aí do meu lado e a gente cria uma associação. Uma associação que ela tem a ideia de trabalhar a capoeira, as suas manifestações, mas principalmente os seus valores, né? Então, por exemplo, eu já dei aula em vários bairros aqui, no Santa Teresa, no Conjunto Cidadão, mas hoje a minha sede, ela está no João de Barro. E o João de Barro, ainda não, por muitos, ainda não é nem bairro, né? E lá tem muitos alunos que são da Venezuela, Brasil, Guiana ali, né? Então eu estou no meio ali dessa mistura cultural, né? E aí a gente atende hoje por volta assim, de 60 a 70 alunos. E eu tenho os meus alunos que dão aula em outros bairros. Mas a ideia é a gente trabalhar o social, seja numa ajuda com roupas, não somente do esporte em si, mas com roupas, alimentação e principalmente motivá-los a participarem de competições. Por quê? Porque às vezes a competição, e eu digo às vezes mais uma vez porque há uma série de coisas que precisam ser desmistificadas, né? Quando você vai para uma competição, você tem algumas portas que podem se abrir, né? Principalmente para aqueles que realmente se destacam. Então eu sempre falo, olha, dá de viver do esporte? Dá. É difícil? É. Mas você precisa se motivar e ter isso como foco de vida. E aí a gente vai trabalhando em cima disso, dando essa assessoria aos pais, às mães, né? Principalmente muitas mães que são pães, né? Pai e mãe. Tem, né? E às vezes tem 5, 6 filhos, né? E aí como é que ela vai conseguir administrar isso, né? Fazendo com que os filhos mais velhos tenham consciência de que eles precisam ajudar em casa. Aí eu acho que entra muito forte e intensa essa coisa do esporte, né? Por quê? Por conta dos valores, né? Essa coisa de você defender a sua honra, a sua casa, de você trabalhar para você ter, né? O roubo não é algo bom. Eu sempre falo o seguinte, um aluno na roda é menos um criminoso na rua. Isso tem feito a diferença na vida de muitos jovens, né? Verdade. Tem tirado ele desviado do caminho ruim. Exatamente. Porque, como você diz, tem valores, né? Tem muitos valores. E você acredita que a capoeira ela pode transformar vidas, né? Compartilha aí com a gente algum exemplo. Hoje os meus alunos mais velhos são concursados, são pais, né? Alguns têm as suas próprias empresas ali, outros estão se profissionalizando, seja na área, numa área dentro da educação ou não, né? Hoje eles estão se estabilizando financeiramente, profissionalmente, emocionalmente, né? Então, assim, eu tenho vários exemplos dentro da nossa própria instituição. Mas, principalmente, eu acho que a maior vitória é quando um aluno chega para mim e fala, poxa, mestre, hoje eu tive uma situação na escola, eu poderia ter brigado, mas eu não briguei. Eu me controlei, eu tive meu autocontrole e eu disse não. Ou então ele chega, poxa, mestre,
eu fui ali assediado por algumas coisas ali, né, para ter uma vida financeira boa, mas eu tinha que fazer uma série de outras coisas, mas eu olhei e na hora que me veio isso, só me veio a imagem de quando o Senhor fala da roda, dos meus amigos, de como é bom estar no meio de quem realmente quer o meu bem. Então eu acho que essas coisas valem mais do que ouro. Porque São a gente... os valores, Exatamente. né? Os ensinamentos. Exatamente. Porque uma coisa que a gente vê muito nas famílias de hoje, não estão sendo mais passados os valores. E às vezes, no esporte, em algum grupo social, esses valores estão sendo passados, como nos seus. Exatamente. E o que pode fazer o jovem refletir? Que determinados atos e situações lá na frente, aquilo ali pode gerar um grande prejuízo na vida dele. Sim. Sim. Então é que quando ele tá para fazer algo do tipo, ele lembra de quem deu esse apoio, de quem deu esse conselho, de quem estava do lado dele. Isso é muito importante, trabalhos como esse na nossa sociedade. E é algo que nós temos feito ao longo de desde 2003, foi feito aqui pelo IFAM a salvaguarda da capoeira, que é o quê? É um comitê gestor de mestres da cultura popular, no nosso caso, mestres de capoeira, que eles trabalham na construção de eventos que promovam isso, né? Que deem também algum tipo de capacitação e que principalmente tragam visibilidade, né, às nossas instituições, porque não é só eu. Há vários mestres hoje que estão aí com excelentes trabalhos sociais e a gente se ajuda, porque um vai lá no evento do outro e ajuda e soma, né? E eu acho que juntos nós estamos salvaguardando a nossa juventude. Com toda certeza. Né? E fala pra gente como é que a capoeira ela contribuiu aí para o desenvolvimento das crianças, né? Nas áreas psicomotora, cognitiva, emocional. Então, a gente sabe que hoje nós estamos vivendo um tempo da nossa sociedade que não é o mesmo da nossa época. Eu vou dizer nossa época, mas não estou chamando nem você de velho, e nem eu estou dizendo que eu sou velho, mas nós tínhamos um outro tipo, né, de educação. Sim, né? Sim. Então, assim, hoje nós temos essa coisa da frustração. Muitos alunos muito novos mesmo, eu digo 6 anos, 4, 5 anos, que não aceitam perder, que querem agora, que querem já, que eles estão na melhor geração, que é a da tecnologia, porém está muito acelerado, então eles não têm maturidade para desenvolver essa tecnologia da forma que deveria ser. Né? Hoje ninguém mais sobe numa árvore, ninguém mais sabe brincar de peão, né? Mas aí você vê um aluno, um filho de 3 anos com o rosto em cima de um tablet, num joguinho, e a luz passa azul no rosto, exatamente. 24 horas. E isso, não estou dizendo que é por conta disso, mas nós temos também visto que isso tem ajudado muito, principalmente com os alunos atípicos, né? E os pais esquecem que os alunos atípicos, eles precisam de uma motivação para fazer qualquer coisa. Eles têm uma rotina. Se quebrar essa rotina, Jesus amado nos ajuda. Eu bem que sei disso. Eu sou mãe atípica de Olha 2. Aí, né? É bem difícil. Pois é. Mas aí é onde vem a coisa do esporte, principalmente da capoeira, no meu caso, né? A música. A musicalidade e a instrumentalização. Eu tenho alunos atípicos que não suportam barulho. O meu tem hipersensibilidade aguda. Né? Mas aí eu comecei a identificar que nós temos, por exemplo, algumas escolas, a maioria das escolas usam 3 tipos de berimbau. Um som mais agudo, mais grave e assim vai.
No berimbau viola, né, que é um som um pouco mais assim distante, né, eu falo dos alunos da minha realidade, eles se identificam na hora. Olha Não só. chega a ser Eu não digo que ele para pra pensar em agressivo. todo mundo. Ele leva um berimbau diferente cada vez que Exatamente. Eu Que levo e aí eu bacana. vou vendo quais os sons que eles gostam e quais que eles não gostam. E eu vou criando esse relacionamento de confiança, porque o atípico, se nós não ganharmos a confiança dele, não vai haver ensino. Porque ele não quer, não quer e não quer e não vai. Se você ficar insistindo demais, aí você perde o aluno, né? Então, assim, eu vou sempre por essa ótica da musicalidade e da instrumentalização, que são coisas que a BNCC diz que tem que ser feita hoje na educação. Muita musicalidade, expressão facial. Então, eu faço muita música com gestos. E aí, quando eles riem, eu já sei que eu dei um passo à frente na confiança. E aí, quando nós temos confiança, nós temos o quê? O diálogo. Disse, olha, o tio trouxe uma atividade onde a gente vai ter que andar numa linha, dar um salto, dar um giro. Bora lá? Como eu tenho a confiança dele, por conta do nosso relacionamento, que é verdadeiro, porque eu não agredi os seus... Limites. Isso. Eu não ultrapassei a linha dele, né? Mas ele me convidou a vir até ele. Ele disse, tá bom, tio, eu vou, eu faço. E hoje... E não é só com os atípicos, com Down, né? Hoje eu tenho alunos que jogam capoeira e você não sabe dizer se ele é atípico ou não. Gente, que maravilha. Estou aqui. Eu estou aqui impressionada. Como é que você vê o reconhecimento da capoeira como patrimônio cultural na sua inserção no meio educacional? Bom, eu vou dar aquela suspirada, porque é um assunto assim, que ainda está um pouco longe para algumas coisas que aqui realmente a nossa arte ela merece. Porém, eu acho que nós avançamos muito, principalmente na parte literária. Né? Eu acho que quando você mostra que uma roda de capoeira, que é patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco, e você consegue conceituar que valores estão sendo trabalhados ali, a sociedade se conscientiza que não é só uma roda. Quem vê é uma roda. Mas é a maior ferramenta de socialização do mundo. Aí você pode dizer, como assim, mestre? Olha só. Na roda, não tem credo, não tem raça, não tem cor, classe, não tem diferenças. Não tem classe social, não tem aluno atípico, não tem aluno que... Não, somos todos... De igual para igual. Somos todos parte da roda, né? Parte da roda. Então, nós estamos ali em prol da musicalidade, do jogo. Todo mundo canta, todo mundo bate palma, todo mundo está harmonioso, está junto, em prol de um bem maior, que é a diversão de todo mundo na hora da roda. Muito bacana isso. Então, muito legal. E como é que você trabalha a história e a filosofia, né, da capoeira com seus alunos, além dos movimentos físicos? Então, principalmente essa parte da historicidade, né? Falar dela. Que aí responde ainda mais a essa última pergunta aí, que é justamente fazer com que eles entendam que a capoeira é uma ferramenta que conta a nossa história. Eu vou dar um exemplo aqui, claro. Tem uma brincadeira que a gente faz lá com eles, que é Capitão do Mato. Olha só, aonde entra essa parte da educação. Então, eu pego alguns alunos, principalmente os que são branquinho do olho azul. Vocês vão ser os negros.
Mas tio, vocês serão os negros. É uma brincadeira, tá bom. Aí eu pego aqueles mais assim, vamos dizer, morenos, né? E trago para casa e digo, ó, vocês vão ser os capitães do mato. Aí eu faço ali um ciclo, de aqui é a senzala. Então os negros vão fugir e o capitão do mato tem que buscar, tem que pegar, prender e trazer para a senzala. Bora brincar, bora. Aí eu apito, pito, vamos lá. E aí começa. E todo mundo ri, todo mundo se diverte, aquele negócio todo, beleza. Tio, foi muito bom. Agora vamos para a história. E aí eu conto a história, claro, dentro de cada entendimento da faixa etária, né? Não posso também falar, olha, eles eram maltratados, chicoteados, para um aluno muito novo, que ele não vai ter essa maturidade emocional e ele vai ficar até com um pouco de medo. Então, dentro de uma comunicação lúdica, eu vou falando para eles o que o Capitão do Mato fazia. E aí eles ficam atentos, ouvindo, né? E vendo, meu Deus, tio, era assim? Era assim. Aí eu disse, agora vamos brincar de novo. Bora brincar de novo? Aí eles vêm um pouco assim pensativos. Os negros fogem. Vai lá atrás. Quando eles vão lá, já sabendo da história, eles chegam, eles não seguram mais pelo braço, mas eles botam a mão no ombro, bora. Bora. Olha só. Ou seja, uma criança percebeu a crueldade no passado, numa brincadeira que conta uma parte da história da capoeira. Olha que interessante. Então eles não agarram mais, eles botam a mão no ombro, abraçam, bora. E eles até falam, não, tio, muda, não, eles não vão mais estar presos na senzala, eles só vão ficar aqui, tá bom. Vamos lá. Então, eles têm essa percepção. Isso é educação. Com certeza. Se antes era dessa forma, e hoje não tem que ser mais dessa forma, né? E essa forma de passar o lúdico aí com eles, aprender de forma brincando, né? E vai aprendendo e vai adquirindo aí essa empatia ao próximo. Exatamente. E principalmente no que diz respeito à classe social e à cor. Porque assim, criança não nasce com preconceito e com racismo. Mas a família, às vezes... Sim. Né? Então, por exemplo, eu sempre falo o seguinte, que quem educa, isso não sou eu, né? São vários cientistas que falam. A escola, ela não educa, ela escolariza. Quem educa é o pai e a mãe. Então, a gente vê, e eu recebo muito, alunos que têm uma ideia sobre mundo, sobre ele, o outro e o meio, que são as bases da BNCC, de uma forma, eu não vou dizer errônea, porque assim, eu também não posso entrar dentro da educação familiar, mas que eu tento apresentar uma outra percepção de mundo. Olha, porque nós somos de cores diferentes, não significa dizer que eu não possa ser seu amigo e que você não possa ser meu amigo. Que a gente não é melhor nem pior do que ninguém. Exatamente. Né? E sempre deixar isso muito bem claro. E aí volta pro conceito da roda. Na roda de capoeira, nós somos um, em várias vozes. Muito bacana isso. Muito legal. Porque uma coisa também que, assim, eu já tenho uma certa idade e já presenciei muitas coisas, né? Essa questão da educação. A gente, como pais, falha muito também. Uma vez eu me recordo que eu estava atrás de uma escola onde eu achasse que meu filho ia ser tratado melhor. E foi o local em que a gente foi mais tratado com preconceito, tanto por parte das famílias, quanto por parte da própria escola. E aí eu disse, não é isso que eu quero para mim. E outra vez, os pais vinham chegar, estavam se reunindo para falar comigo, numa determinada escola daqui, que o meu filho estava atrapalhando a aula. Então aquilo ali me doeu tanto, sabe? Você sentir na pele o preconceito das pessoas.
E por eu não ser assim e passar por esse tipo de coisa, isso dói na pele, isso dói na alma de várias outras pessoas, do negro, do índio, do LGBT, das crianças com necessidades especiais. Eu sou uma mãe atípica, eu sofro muito isso. Só que com o passar do tempo, você vai aprendendo a lidar com tudo isso. Você se blinda, né? Você se blinda, a gente se blinda em muitas coisas. E muitas coisas você releva porque não vale a pena. Né? São pessoas desinformadas, são pessoas que não têm empatia. E para chegar na história onde eu queria falar, uma criança, não muito, os seus 4 anos de idade. Eu estava passando com meu filho, isso já vem do quê? Veio de casa. Porque como é que uma criança daquela idade, dos seus 4 anos, torcendo o nariz quando viu o carro velho que eu andava com meu filho? Ela me viu lá fora, peguei meu carro, botei minha criança dentro, ela tanto torceu o nariz, fez assim com aquela carinha de nojinho pelo carro que eu andava e pelo meu filho ser especial, que ele era muito rejeitado nesse grupo. E eu disse, aonde ele não é querido, ele não merece estar, ele merece coisa melhor. Então, tirei ele de lá, me retirei daquele meio também que não estava fazendo bem para mim, que teve uma mãe que veio chegar para mim e dizer, teu filho não atrapalha na escola? Eu falei, não, porque o mesmo dinheiro que você paga é o dinheiro que eu pago e eu ralo para colocar ele aqui, porque eu queria um conforto melhor, mas aqui não é bom. As pessoas não têm empatia. Tem muito preconceito, então aqui não cabe meu filho. Meu filho merece um lugar melhor. Foi quando eu troquei que, graças a Deus, coloquei no lugar de gente humilde igual a gente, e aí foi bem melhor. Que bom, que bom. E aí, para chegar na nossa conversa, essa criança já desse tamanho, com essas atitudes, e quando ela chegar na forma adulta, né? Exatamente. E é isso que a capoeira também trabalha, né? Exatamente. A empatia, o respeito ao próximo, a igualdade, mostrando que ninguém é melhor do que ninguém. Uma das coisas que a gente sempre não vê é que é o seguinte, qual é a grande particularidade da capoeira? É que eu preciso do meu parceiro para que haja um jogo. Diferente das outras lutas que eu preciso nocautear, finalizar, e eu estou dizendo isso de um modo superficial, porque eu sei que muda conforme o público. A metodologia muda conforme o público. Mas superficialmente, as lutas elas têm que nocautear e finalizar. A capoeira, eu preciso de ti e você precisa de mim para que o jogo aconteça. É a única luta que se luta dançando e a única dança que se dança lutando. Então eu preciso de ti e tu precisa de mim. Só eu não faço o jogo. Eu até faço num modo de demonstração. Mas o que traz essa coisa da magia de você parar numa praça para ver uma roda é o jogo a 2. Você vê aquela... vamos usar assim, a disputa de movimentos corporais, ver aqueles saltos, ver a elasticidade, flexibilidade, leveza. É isso que encanta o povo quando para ver uma roda. Entendeu? Então, é isso que a gente passa dentro da escola. Eu preciso do meu coleguinha. Eu não posso bater no meu coleguinha, porque senão ele não vai poder me ajudar no meu jogo e eu não ajudo ele, porque é um diálogo. Você pode até conversar sozinho, mas conversar a 2 é sempre melhor. Com certeza. Então, assim, envolve muito essa coisa da sensibilidade. Eu digo porque, embora eu não tenha sido um aluno atípico, mas eu sempre sofri muito na escola porque eu tenho gagueira. E aí, já era difícil na minha época. Hoje, do jeito que tá, fica pior. Então, eu sempre lembro do meu pai, ele dizia o seguinte, filho, você tem que rir com eles e não deixar que eles riem de você. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu faço, quando eu vou dar aula, é expor a minha maior debilidade, que é fonética, e os alunos começam a rir. E eles riem, eles falam, tio, o senhor fala tão engraçado. Mas eles falam
não de uma forma pejorativa, mas eles ficam com curiosidade. E eu uso isso aí que antes me dava medo e pânico para criar um relacionamento. Então, eu sou a prova de que nós podemos, sim, vencer as nossas debilidades, as nossas limitações, né? Eu lembro que eu estava fazendo faculdade e um dos meus professores disse assim, Michel, tu jamais poderás ser um professor, porque tu não tem o dom da oralidade. E isso serve como combustível, porque eu tendo essa minha limitação, eu faço mais do que quem não tem. Olha só. Eu tô aqui hoje, não tô? Muita gente vai ouvir, muita gente vai ver, muita gente pode até rir, mas muita gente também vai ouvir, e ouvir com atenção, porque eu falo o que eu vivo, e eu vivo o que eu falo. Exatamente. E o amor e a propriedade com que você fala dessa arte é muito bonito de se ver. E a preocupação que você tem com cada faixa etária, a preocupação com que você tem de que forma você vai passar, isso é muito bonito. É um verdadeiro mestre mesmo. Obrigado. Eu sofri muito bullying, né? Que antigamente não era bullying. Não havia esse nome. Hoje é o bullying, né? É o bullying. Antigamente eu sofri muito porque eu tinha o cabelo cacheado. E fazia uma musiquinha pra mim. E tudo mais. Nossa, era bullying pra tudo quanto era lado. E quais são aí os seus planos, né? De expandir aí o seu trabalho com a capoeira nos próximos anos? Então, a minha ideia, e já está sendo executada em parte, né? Que a gente, por exemplo, no ano passado, nós comemoramos 15 anos da nossa associação. Nós realizamos um evento muito grande com o incentivo da Lei Paulo Gustavo, né? A gente fez no João de Barro. Até alguns pais, alguns alunos assim, poxa, mestre, a gente está com uma boa grana, vamos ver se a gente aluga um espaço, fazer lá no centro. Eu falei, cara, se a gente faz isso, a gente perde a essência do nosso trabalho. Se é feito aqui, os nossos alunos estão aqui, se a gente for para outro lugar, a gente perde o elemento chave que foi o que fez com que a gente desenvolvesse tudo isso, que é estar perto do povo. Né? Então, de quem necessita. Exatamente. Então, eu levei o evento até eles. Então, a gente fez uma mega estrutura, claro, com apoio de pais de alunos, empresários, amigos, né? Principalmente da minha esposa e as minhas filhas que estão ali, me ajudam. E a gente fez. E a gente reuniu 500 pessoas no nosso espaço, que talvez não caiba 30, 60. Né? Vai dividir nas turmas? Não, eu fiz na frente. Né? A gente botou umas tendas lá, um monte de coisa. Exatamente, a gente fechou uma parte da rua, montamos um palco e fizemos um show cultural. Que bacana. Onde nós apresentamos os alunos que estavam recebendo sua primeira graduação, e nós mesclamos, né, nas exibições culturais, porque houve muita dança também venezuelana. Foi uma troca. A gente deu um pouco da nossa cultura, porque até então eles nunca tinham visto a capoeira, né? E eu vi muito de algumas, acho que lutas, não, de algumas danças deles lá que são lindas. São muito lindas, e a gente fez essa troca. Muito e foi bacana. muito bom. Diante disso, nesse evento, era para mim ter feito o lançamento do meu livro, né, que é um livro que ele está sendo construído há 15 anos. Por quê? Lembra que eu disse? Vivências e experiências. Então, o meu tempo, porque eu dou aula desde 2003, mas dentro das escolas são 15 anos. Eu estou há 15 anos na mesma escola, né? E fazendo a mesma coisa, né? E então esse era o evento para o lançamento do livro, né? Pela editora Casa,
mas a gente teve alguns problemas e agora é que eu estou finalizando ele. E em breve eu quero lançar um documentário, né, com uma visão pedagógica sobre a prática da capoeira dentro da escola, mas com o testemunho desses pais que tiveram os seus alunos tocados pela magia da capoeira. Eu tenho a aluna, a Júlia, ela foi minha aluna, ela tinha 3 anos, 4 anos, né? E hoje ela tem 17 e está comigo até hoje. Que bacana. Então ela saiu da escola e ela ainda está ali. Então eu acho que nós estamos indo bem. Deus, ele tem sido muito bom. E claro, sem ele nada disso ia ter sido concretizado. Então a ideia é lançar esse ano o livro e no ano de 2027 lançar o documentário. Ainda esse ano, mais precisamente no dia 15 e 16 de março, se der tudo certo, eu vou estar no Piauí para comemorar 30 anos da prática da capoeira, aonde eu iniciei. Que bacana, que legal. Então, sendo que é o aniversário de 100 anos do município. Então, 100 anos do município, 30 anos a gente faz a roda, joga e canta e encanta com histórias e uma série de outras coisas. Então, a ideia é o livro, 30 anos de capoeira no Piauí, dentro da minha cidadezinha, ali na zona rural, e em breve o documentário, né, sobre o ensino da capoeira na escola. É muito o que comemorar, né? Demais, demais. Deus foi muito bom, né? Deus é maravilhoso. Ele foi muito bom. Às vezes demora, ele está aperfeiçoando ali a bênção. É verdade. E fala pra gente quais são a faixa etária que você atende, né, nesses projetos sociais, né? Fora você trabalhar em escola particular, você tem esses projetos que atendem as crianças. A partir de que idade? Quem é que pode participar? Como é que vai fazer? Se pais que estiver ouvindo a gente se interessar, quem pode estar participando? Então, eu sempre falo assim, aos que já estão de pé, até os que ainda conseguem ficar de pé. Né? Então, eu sempre... Que maravilha! Eu dou aula, eu não vou dizer que sou um especialista, porque eu acho que isso é muito forte, mas assim, eu gosto muito dos alunos de 1 ano e 8 meses e 2 anos. Para mim, é a melhor fase, porque você está no melhor da construção. Você não vai precisar desconstruir nada, só levantar, né? Então, assim, é de 2 anos até 100 anos aí, né? Bom, hoje eu dou aula, hoje eu tenho a minha sede, graças também, aí eu preciso frisar isso, porque nós temos que dar a César o que é de César. Embora a pandemia tenha sido algo muito ruim, foi um marco muito ruim na vida de todo mundo, que até hoje deixou sequela, né? Exato. Mas aí tem uma frase antiga, e eu falo isso só como reflexão, né? Toda desgraça tem a sua beleza, só é difícil de ver. E uma das coisas que a pandemia trouxe, mas claro que também isso não é mérito, eu só estou usando para poder justificar o que a gente faz hoje. Os editais da Lei Aldir Blanc, que foram importantíssimos para os agentes culturais, porque eu vivo disso. Eu não sei fazer mais nada. Se você me pedir para fazer qualquer outra coisa, eu não sei fazer. Eu fiz isso minha vida toda. Claro, hoje eu tenho a minha formação, mas eu nunca deixei de fazer ela voltada para o que eu fiz a minha vida toda, que é o ensino da capoeira. Então, hoje eu tenho pedagogia, teologia, educação física, mas eu uso tudo isso no ensino da capoeira. Então, para mim, eu sou formado em capoeira. Você é um mestre completo. Ela foi que possibilitou, porque tudo que eu tenho foi ela que me deu. Eu acho que e é nisso que vem essa necessidade do livro. Eu estou devolvendo para ela o que ela me deu. Né? Claro que Deus é o Pai
de tudo. Então, ele possibilitou, mas ele usou algo, a capoeira. Então, assim, hoje eu tenho a minha sede, que fica no João de Barro. Então, meus alunos vão para lá, treinam lá. Sempre tem algum pai, principalmente das escolinhas, que chega, poxa, mestre, eu queria que o meu filho desse continuidade, isso aqui. Eu falo, olha, não compensa você ir lá para o João de Barro. É uma outra realidade, não tem ar-condicionado, muita poeira ainda, né? E aí ele fala, mas então, eu falei, olha, eu tenho alguns alunos que dão aula aqui em outros bairros, e você pode estar vendo. Não, mas o meu filho quer treinar com o senhor. Então, esse ano, eu vou estar abrindo uma turma lá no bairro do Asa Branca, né? Então, aos pais que quiserem, né, que seu filho faça uma aula experimental, que eu chamo de vivência, não, é 0800. Você vai lá, faz a aula, se ele achar bom, aí sim é que você vai fazer a matrícula dele. Né? Então, vai ser às terças e quintas, das 18h30 às 19h30. Inicialmente, se houver alunos, demandas de outras turmas, a gente vai tentando criar outras turmas, outros horários e mais dias. Mas primeiro a gente vai fazer esse pequeno teste. Muito bom. E você pretende desenvolver novos projetos aí ou ampliar o trabalho social, né, para outros bairros e estados? Porque nesse caso que você falou, que quando for para o Asa Branca já vai ser, as primeiras aulas são experimentais e depois o aluno vai custear com alguma coisa, né? Sim. São aulas particulares. Sim, sim. E em termos de projeto social? Em termos de projeto social, a gente está aí nessas esperas dos novos editais, principalmente da PENAB, para a gente poder desenvolver cursos, né, capacitação, oficina, priorizando os alunos do João de Barro, principalmente no que diz respeito ao artesanato, a musicalidade e a instrumentalização. Por quê? Porque dali pode sair algum artista. Então, produzir, confeccionar e aprender a vender, para que gere renda também. Então, a ideia que nós estamos tendo para 2025 é capacitação desses alunos dessa área ali, né, para que eles possam, eu não vou dizer entrar no mercado, mas terem uma ideia do que eles vão enfrentar. E que hoje nós estamos num ótimo momento da sociedade, que se você tiver uma boa ideia, você pode sim ganhar dinheiro. Então, você precisa de quê? Criatividade. Exatamente. Então, é mais ou menos isso aí. Muito bom. E existe aí algum evento ou competição importante que você está organizando aí ou participando em breve? Bom, além desse, como eu tinha dito, né, tem esse evento aí, porque eu tenho alunos que dão aula no estado do Piauí, eu tenho um aluno que dá aula na Paraíba, tem um aluno que dá aula no Paraná e um aluno que está tentando abrir uma turma em Brasília. Então, a gente está, assim, dentro da minha instituição, eu tenho um evento o ano todo, né? Que eu sempre vou para dar cursos, fico lá uns 3 dias, a gente treina, canta, joga, né? E vai vendo outras coisas. Mas aqui mesmo, em Boa Vista, no dia, acredito que dia 9 de agosto, eu vou estar os meus alunos vão estar realizando um evento onde nós estamos tentando confirmar a vinda de um mestre de Las Vegas, que ele é brasileiro. Que bacana. E ele foi embora para lá. Claro, ele foi antes desse negócio que houve todos os incêndios, né? Mas, assim, aparentemente ele está bem lá, porque ele está numa outra área, né? E a gente está com essa ideia de que ele venha para ele ministrar um curso. Aí alguém pode dizer assim, poxa, mas tem que ser alguém que está tão longe, não pode ser um outro mestre. Sempre em todos os nossos eventos a gente faz o intercâmbio cultural. Muito bom. E traz mestres, tanto do sul do estado, né, como de outros estados, ou os mestres também de Roraima,
de Boa Vista, onde a gente chama para dar uma aula, onde a gente chama para poder trazer as suas vivências, né? Sentar e contar a sua história, né? Então, assim, competição mesmo, esse ano a nossa instituição não vai realizar. Porém, né, nós temos aí os eventos da nossa federação, que é a FERCAP. Todo ano ela tem aí promovido o que eles chamam de campeonato roraimense, né? E é onde, claro, a gente sempre tem os nossos alunos lá para poder nos representar, né? Então, eu creio que em breve eles vão estar aí lançando a ideia do campeonato, que já vai para a sua, se eu não me engano, a 4ª edição. Muito bom. E a nossa conversa está maravilhosa. Passaria aqui o resto do tempo conversando com você, mas deixe uma mensagem para quem está nos ouvindo, para as famílias, desmistificando que a capoeira não é crença, não tem nada a ver com isso, e ela tem muito mais a acrescentar para a vida do cidadão do que a pessoa julgar sem nem conhecer, né? Certo. O que eu falo é que todo mestre tem a sua filosofia de vida. E dentro dessa filosofia também tem a sua espiritualidade. Então, se a escola de um determinado mestre tem um tipo de espiritualidade que diverge da sua, não nos cabe criticar, mas respeitar e que cada um viva o seu Deus, a sua fé, respeitando o seu próximo, né, as crenças, né, porque discutir não vai ajudar em nada. Então, mesmo que a capoeira tenha, porque ela tem os elementos africanos, que a gente herdou, que o pai, antes de qualquer coisa, ele veja algo, a felicidade e a alegria do seu filho. Claro que nem tudo que traz risos é algo bom, mas um pai e a mãe sabem quando o filho está satisfeito, quando o filho está alegre, quando ele sente prazer por alguma coisa. E eu acredito muito na força da capoeira como ferramenta de lazer, de transformação, de consolidação, né, de transmissão de valores e principalmente do reconhecimento dela como parte da nossa identidade cultural, né? Nós precisamos aprender a valorizar a maestria dos mais velhos, a maestria daquele que veio antes de nós. E a capoeira é uma dessas manifestações artísticas que valoriza o saber popular e afrodescendente, tendo o mestre como um transmissor, como um canal, aonde dele ele traz uma biblioteca viva e cada palavra, cada ensino pode e deve ser usado para o bem. Então eu sou um defensor muito assim, claro, eu não faço muito escândalo, mas eu sou um defensor dessa valorização da maestria. Eu creio que o saber do mestre, seja em qualquer área cultural, ele está no mesmo patamar do que um doutor, do que um PhD em qualquer outra área. Se você pega os dois, bota numa mesa, eles vão falar o mesmo assunto, com a mesma propriedade, mas com uma linguagem diferente. Exatamente. E nós temos que compreender que o mestre ele é o mediador entre o povo, né, o conhecimento cultural deste povo e principalmente o divulgador deste saber do povo para o mundo. E então, com muita sabedoria para lidar com tudo isso. Exatamente, com as adversidades dessa transmissão. Exato. Porque às vezes não é falta de, como é que eu vou dizer, não é falta de diálogo do mestre, mas é falta de sensibilidade da sociedade de parar e ouvir, né?
principalmente aqueles que são os mais velhos. Nós somos a última geração que viveu antes da tecnologia, das redes sociais, né? Exato. E eu sempre falo assim, e eu tenho conversado muito com alguns amigos que são da área da educação. Cara, com esse número muito grande de atípicos e da intolerância, como vai estar a nossa sociedade daqui a 20 anos? Exatamente. Que nós temos alunos que são 100% dependentes emocionalmente de outras pessoas. Uma mãe a gente até quer, mas ela não vai viver para sempre. Exatamente. Então, como as minhas filhas vão se portar nessa sociedade que não tem paciência, tolerância, empatia, compaixão, amor e respeito? Como é que vai ser? Talvez até a gente veja um início disso. Ou não, a gente... Não sei. Deus é que sabe aí. Mas nós temos que ter. Eu creio nisso. Nós temos que ter essa sensibilidade de reconhecer o valor da maestria. E salvaguardar esses que são bibliotecas vivas, porque eles têm muito para nos ensinar. Então, a minha mensagem é: você não precisa aprender capoeira, mas você precisa saber sobre capoeira, porque a capoeira conta a história do Brasil, que é a nossa história. E ainda passa valores, né? Exatamente. Muita coisa. É bem mais complexo do que a gente pensa. É uma arte dentro de várias artes. Exatamente. Agora, pela nossa conversa, eu aprendi muita coisa e estou aqui honrada de ter tido o prazer de conversar com você. Obrigado. Mestre Michel, né? Eu estou aqui muito feliz de ver esses trabalhos que você faz e de ter, através dessa nossa conversa, ter conhecido mais sobre a capoeira. Obrigado. Né? Ela é muito mais do que só uma luta. Exato. Né? Ela é muitas coisas. Como você diz, é uma arte dentro da arte. São ensinamentos dentro de outros ensinamentos. E isso é muito bonito. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Que só cresça cada vez mais. Amém. E que mais vidas sejam transformadas através dessa arte. Obrigado. Eu quero dizer que para mim foi uma grande honra. Eu estava um pouco assim com medo, né? Mas realmente a gente foi conversando e esse bate-papo foi... o tal do diálogo. Diálogo Exatamente. É melhor do que discutir, né? Sim. Então, eu só tenho a lhe agradecer. Muito obrigado pela oportunidade. E assim, eu espero que tenha contribuído com alguma coisa. Com toda certeza. Para quem ouviu, e quem ouviu, repasse aí essa mensagem, porque só tem coisa boa dentro dela. E a Defensoria é isso, é passar coisas boas e ter esse olhar de igual para igual. Então, todos os assuntos que a gente traz para a nossa mesa de conversa é isso, é sempre passar o igual para igual e sempre passar informação e muita mensagem para quem nos ouve. Amém. Obrigado. Obrigada. Seja bem-vindo sempre que tiver novidades. O Entrevistas DPE está sempre de portas abertas. Obrigado mesmo, tá bom? Nós conversamos com o mestre Michel Mendes, mestre de capoeira aqui no Entrevistas DPE. Que, nossa, que aula e que conversa maravilhosa nós tivemos. Eu espero que você aí do outro lado tenha gostado também, tenha aproveitado aqui esse nosso bate-papo de muito conhecimento e informação. E eu vou ficando por aqui com mais um Entrevistas DPE. Eu sou Adriana Paulino e até a próxima. Tchau, tchau.